Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive, não só uma, mas várias vezes. Às vezes eu estou rezando e pedindo a Deus o perdão dos meus pecados, os quais são em número tão grande que se eu quisesse contá-los eu não conseguiria. Mas às vezes eu me lembro de alguns. Não individualizadamente, mas em tipos, são condutas recorrentes. Sabe? E na hora que eu faço isto, eu me lembro de mim mesmo tal como eu era no momento em que eu cometi aquele pecado. Que pode ser, no momento em que eu cometi aquele pecado, que pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Né? De maneira que, como os pecados não me aparecem pela ordem, eles aparecem do jeito que eles querem. E note bem, com pecado, presta atenção, eu não estou querendo dizer certos atos específicos que eu tenha feito. Não é disso que eu estou falando. Se fosse falar de atos específicos, bom, daí ia ser uma confusão nos diálogos. Né? Eu estou falando mais de pecados interiores. Né? Portanto, vamos dizer, por exemplo, o pecado de crer demais nos estímulos sensíveis do momento e esquecer aquilo que é essencial. Cometi isso muitas vezes, todo dia continuo. Né? Melhorei um pouquinho ao longo dos anos, melhorei 2%. Né? Mas quando eu me lembro, eu me vejo tal como eu era na época. Então eu me via, por exemplo, quando criança, né, cercado de brinquedos. Eu ganhava muitos brinquedos no Natal, porque por causa de estar doente, todo mundo achava que eu ia morrer, que era o último Natal, então me enchia de brinquedos. Né? E eu me lembro que eu ficava absolutamente fascinado, louco com aquilo. Né? E que, mais tarde, muitas vezes, fiquei louco com o espetáculo do mundo sensível, ao ponto de sair de mim. Muitas vezes, tal como saía naquele momento. E eu vejo isso e falo, mas que vexame, hein? Quando eu era criancinha, tudo bem, mas depois de adulto, como é que é isso? Então, eu me vejo assim, aos 5, aos 8, aos 10, aos 12, aos 20, aos 30, aos 40, com as várias caras que eu tinha. É curioso que eu estou vendo aquelas minhas caras, mas ao mesmo tempo elas estão aqui. Então, são aqueles mesmos personagens que eu já fui. Eles estão orando comigo naquele momento. Então, vejo, eles estão aqui em mim. Eu digo, mas eu, tal como sou agora, já estava neles? Resposta, sim. Porque a raiz do arrependimento já estava ali. Se eu fiz o pecado aos 8 anos de idade e estou confessando aos 62, aquele menino que cometeu já tinha em si o velho de 62. Está entendendo? Assim como o velho de 62 ainda tem aquele menino. Essa é uma experiência que já me aconteceu. Não é uma coisa imaginária, eu estou falando de realidade, de coisa que realmente eu fiz. E ao perceber que aqueles personagens que estão na minha memória não estão só na minha memória, eles são eu realmente. Não é uma coisa subjetiva. Não, aquilo aconteceu mesmo, e está acontecendo agora. Então, isto aí suscita o seguinte problema. A cada momento da nossa existência, nós só estamos vendo aquilo que estamos vendo. E nós acreditamos que aquilo que já passou, já passou. Não existe mais. É a famosa pergunta do François Villon. Mais où sont les neiges d'antan? Onde estão as neves de outrora? Elas já derreteram. Né? E daí ele começa a lembrar todas aquelas mulheres que ele amou. Onde está a fulaninha que já morreu, a outra ficou velha. Você quer parar de fazer bagunça aí? Senão você me distrai. Então, nós acreditamos que aquilo que passou, passou. Todo mundo diz essa frase, aquilo que passou, passou. E as pessoas às vezes vivem com saudade do passado, porque, né? Por exemplo, eu gosto muito de tango, escuto muito tango, toda hora tem esse tema recorrente, né? O passado não volta mais, né? Então passou, saiu da existência. Não é isso? E o que vai ser daqui a pouco? Também não está na existência. É apenas uma possibilidade. E a possibilidade, diz você, só existe na minha cabeça, como hipótese teórica. Então, isso quer dizer que a única coisa que parece real é o que está fisicamente presente. Então, visto nessa perspectiva, o tempo é a dimensão que come as coisas e as desfaz. Então, logo elas entram na existência, elas já desaparecem. Então, esse parece o famoso mito de Saturno, que é a divindade grega do tempo, que come os seus próprios filhos. Devora os seus próprios filhos.
E o famoso verso do Camões, né? Que enquanto da vida passa, está recitando a morte. Quer dizer, a morte está recitando, né, aquilo que está passando, porque quando está passando já passou, já virou morte. Então, o passado é a dimensão da morte. E o presente é fugaz. Então isso quer dizer que, neste sentido, toda a continuidade que a nossa pessoa possa ter ao longo do tempo é apenas uma invenção nossa. E mal você acabou de inventar a sua história, ela já passou também. Isso eu estou falando, isso é a experiência moderna característica. A experiência de hoje. A experiência do tempo que as pessoas têm hoje. Então, vocês veem que isso aparece, por exemplo, naquela peça, esqueci o nome, Samuel Beckett, em que um sujeito, na cama, moribundo, conversa com outro sujeito, que é aparentemente ele mesmo, e o sujeito lhe pergunta: você não se lembra do instante do seu nascimento, se der certo? Então como você sabe que você é você? Você não testemunhou o seu próprio nascimento. Nem isso você sabe. Então nós chegamos aí, vamos dizer, à total dissolução da ideia de biografia, de história. Quando você conta a sua vida, você está inventando essa vida de novo. E a sua vida só existe como invenção naquele momento, que você mal acabou de contar, já não existe mais também. Esta é uma experiência que aparece e reaparece na literatura moderna o tempo todo. Não é isso? Mas que aparece também na vida das pessoas. Então, cada um se sente como se fosse um ser evanescente, uma fumaça. Isso quer dizer que a consciência temporal de si mesmo não pode servir para esse indivíduo como quadro de referência, porque é demasiado fluido, é demasiado evanescente. Então ele se apega a quê? Ao mundo fisicamente presente. Ele diz, é tudo evanescente, mas aqui temos a realidade sólida do mundo. Onde aparece esse mundo? Aparece na experiência do espaço. Então isso é, o tempo, então ele aparece como a dimensão que come, que desfaz e que elimina tudo e leva tudo para a morte. E o espaço lhe parece a garantia da realidade. Estão entendendo? Mas acontece que esse espaço está presente, mas ele está presente durante quanto tempo? Além disso, o espaço está presente como um todo, ou está presente somente um recorte do espaço, que também é momentâneo. Então, meu filho, parece que não tem saída. Nada existe, nós estamos em plena evanescência total. E tudo aquilo que você diz a respeito, seja do que se passou no tempo, seja daquilo que você percebe no espaço, é apenas mais uma invenção da sua mente enlouquecida que acredita em histórias da carochinha. E, no entanto, você acredita que quem estava com histórias da carochinha na cabeça era o Hugo de São Vítor, os seus contemporâneos, mas que hoje nós sabemos como as coisas são realmente. Por exemplo, Isaac Newton, observando o comportamento da natureza e fazendo contas, ele descobriu uma certa regularidade, quer dizer, coisas que se repetem. Não é isso? E ele diz que as coisas são assim. Eu digo, bem, mas elas se repetem durante quanto tempo? Veja que Newton, para fundamentar a sua teoria, ele teve que inventar um negócio que ele chamava de tempo absoluto, que é o tempo que é como uma unidade de medição permanente, que é independente do que acontece. Eu digo, mas um tempo onde não acontecesse nada, duraria quanto tempo? É inconcebível. A ideia do tempo absoluto, ela se contradiz a si mesma. O tempo que é independente do acontecer é o tempo que é independente da duração. Então não é tempo de maneira alguma. E também o espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. Quer dizer, o espaço é pura medida, mas se não tem nada dentro do espaço, também não tem medida. Então, quer dizer, para chegar a uma descrição do comportamento da natureza que nós consideramos realista, e dentro do qual nós vivemos, como diz o Ion Illich, e vivemos dentro desse espaço-tempo newtoniano, a tal ponto que o que quer que o contrarie nos parece impensável, Newton concebeu duas ideias que são absolutamente autocontraditórias. Ele reconhecia que essas ideias são meras invenções, mas ele precisava delas para poder fazer as medições. Não é isso? Então, quer dizer, você inventa planos de comparação irreais e com base neles você faz uma série de medições e você diz, agora eu apreendi a realidade.
Você também não sabe se isso é realidade. Isso quer dizer o seguinte, que se você tentar pensar tudo em termos de espaço-tempo, não lhe sobra nada na mão. O espaço e o tempo não se sustentam. E é isso que o Hugo está dizendo. Muito antes de Newton. E muito antes da física quântica. Quando eu estou rezando, e aparece lá um menino de 8 anos que fez isso, um rapaz de 20 que fez aquilo, um homem de 30 que fez aquilo, um sujeito de 40 que fez não sei o que mais, papai. E estão todos ali rezando comigo. Bom, todo mundo sabe que há uma experiência universal, de que na hora da morte a sua vida passa diante de você como se fosse uma fita acelerada. Eu digo, bom, mas eu não preciso morrer para experimentar isso. Eu experimento quando eu me permito estar diante de Deus e me mostrar para Ele como eu sou. Só posso mostrar isso para Deus. Se for mostrar para vocês vão ficar horrorizados. Mas para Deus eu posso mostrar tudo, porque, sabe, Deus é tão velho, ele já viu tudo, ele não se espanta com mais nada, né? Então, aqueles personagens que eu fui, por que é que eles reaparecem? É porque eu estou conversando com alguém que existe na eternidade e não no espaço-tempo. Então, na eternidade, todos os personagens que eu já fui e o que eu estou sendo agora, todos existem, eles estão presentes. Então, se eu fiz um pecado aos 8 anos, quem está confessando esse pecado não é o homem de 62, é ele e mais o menino de 8. Dito de outro modo, retira a instância de eternidade e a estrutura do espaço-tempo vai para as cucuias e você é obrigado a inventar no lugar da eternidade uma coisa chamada tempo absoluto, outra chamada espaço absoluto, que você sabe perfeitamente não existe e nem pode existir. A eternidade é a estrutura por cima e em volta do espaço-tempo. E é essa a dimensão natural do conhecimento humano. Está compreendendo? E é para aí que o Hugo diz que a leitura vai levar você.